Vamos vendo o que que é aqui. Eu tô só pegando os negócios aqui, viu, Mari? Abrindo já os arquivos aqui, deixar aberto já os arquivos vão ser da aula, tá bom? Qualquer coisa você pode falar aí. Ei, Kali, tá boa? Ei, Carol. Tem problema não? Problema não, Kali. Tô só terminando de abrir os negócios aqui, tá, gente? Pronto, agora já tá tudo certinho aqui para iniciar nossa aula. Ei, Amanda. Professora, Oi, Amanda. deixa eu te falar. Eu tô sem a internet aqui em casa, sabe? Eles vão vir instalar para mim mais tarde, mais pro final da tarde. Então a minha Uhum. internet pode cair porque eu tô usando a minha mesmo, sabe? Do meu chip. Então ela pode cair a qualquer momento. Aí, se caso eu não conseguir participar das correções das atividades, essas coisas assim, eu posso te mandar também? Pode, hoje nós vamos iniciar uma matéria nova. Vou fazer a correção do exercício anterior, né? Uhum, Iniciar a matéria nova, mas aí a matéria vai ficar lá no AVA depois, o vídeo e tudo. tá. E aí Não, fica tranquilo para vocês. não, então tá bom. Só Obrigada, ir então. anotando aqui de uma vez, de nada. Quem é que tá aqui? Ó, a Carol tá toda chique, com esse cabelo novo. Que é isso, Carol? Oi. Querésima. Ah, tem que mudar um tiquinho, né? É, verdade. Ô, gente, o pessoal tá sabendo que as aulas têm presença? Porque isso também pode dar. é, Isso também depois pode fazer a pessoa não passar, né? Tomar bomba por causa de falta. Ei, Rayane, boa tarde. Boa tarde. Bom, gente, vamos começar? Essa turma sempre tem pouca gente mesmo. É, entendi. Tá ótimo. Obrigada, Denise. Bom, gente, semana passada eu passei para vocês uma atividade, né? E aí eu vou fazer a correção aqui rapidinho com vocês. Eu até trouxe as respostas, só para
para ficar mais fixado mesmo, tá, a matéria? Deixa eu só. Alguém ficou com alguma dúvida nessas atividades? Respondam aí, por favor. Ficou com dúvida, Rayane? Bom, então vamos lá. Os Não, tipos de CAPS. professora, é uma atividade só que eu não achei a resposta. Peraí que eu vou pegar o caderno e aí Tá, eu te falo. beleza. Professora, é para te enviar as atividades no Para decorrer? me enviar, Só que aí vocês têm aquele prazo que eu coloquei para vocês lá, que é uma semana antes da prova final. Vocês têm até aquele prazo para me mandar todas as atividades que são referentes a caderno. Que aí depois eu vou olhar todas lá, conferir se vocês fizeram todas. Não precisa me mandar, porque assim, não precisa mandar na mesma semana, não. Se quiser ir mandando e fazendo e mandando, não tem problema. Agora, se quiser deixar para mandar tudo depois, aí vai ficar a critério de vocês. Eu só dou dando um espaço maior, porque todo mundo tem, todos os professores dão atividades, né? Então é só para vocês não ficarem muito apertados na semana. O ideal é que vai fazendo e já vai mandando mesmo. Mas se tiver muito apertado, porque tem gente que mudou o horário de trabalho e tudo, e a gente também, para ficar, a gente em casa, né, gente, o serviço, ele redobra, né, ter que estudar sozinho também dá mais trabalho, então, só para não ficar muito apertado, eu tô dando esse prazo maior, mas aí vocês têm que me mandar, sim, viu, Carol? É a questão 5, professora, que está perguntando: descreva como deve ser a admissão desses pacientes nos CAPs. Eu não Nos CAPS, achei. É, isso. beleza. Então, de acordo com os CAPS, vamos lá, de um em um, tá? Vamos começar do primeiro. Bom, gente, o primeiro é muito simples, né? Eu acredito que ninguém tenha tido dúvida na primeira questão. Aí, qualquer coisa, vocês podem me interromper, a gente vai tirando mais dúvidas. Eu coloquei as respostas para vocês, eu vou colocar no AVA também, só para ficar mais fácil depois. Eu coloquei, gente, mas não quer dizer que é só assim que serve, não, tá? Contando que esteja com a resposta esteja com a mesma ideia, é isso que vale. Não precisa ser a mesma palavra, tudo com as mesmas vírgulas, não. Então, a primeira pergunta: o que são e para que servem os CAPs? Então, os CAPs, né, eu coloquei que são centros de atenção psicossocial com características de abordar tratamentos menos invasivos, mais humanizados, inserindo esses pacientes em sociedade como forma de serem reintegrados na comunidade em que vivem. Então, são aqueles pacientes que precisam de um cuidado, né, mas que não necessariamente precisam estar hospitalizados, mas que eles precisam sim de um cuidado, mas esses pacientes eles são reintegrados, reinseridos na sociedade para terem um domínio melhor também, maior do seu próprio, da sua própria forma de lidar com as coisas, né? Alguém ficou em alguma dúvida nessa questão ou não? Essa foi tranquila. Tranquilo. Beleza. Bom, como se deu o surgimento dos CAPs no Brasil? O CAPS, então, como a gente já tinha falado também, teve início entre as décadas de 80 e 90, mas foi somente em 19 de fevereiro de 2002, através da portaria 336 do Ministério da Saúde, que ele foi formalizado. Então, tendo sido seu funcionamento direcionado para áreas físicas específicas de maneira independente de qualquer estrutura hospitalar. Então, como eu também já tinha falado na aula anterior, o que a gente tem que lembrar sempre é que o CAPS, quando eles trouxeram essa ideia do CAPS, né, e eles formalizaram isso, a primeira coisa que eles se preocuparam em fazer é fazer com que ele saia fora do contexto hospitalocêntrico, né, que ele seja totalmente independente, como se ele fosse uma casa mesmo, para acolher esses pacientes, para que eles não se sintam acuados em momento nenhum, para que nada venha à lembrança deles do modelo asilar, né, que havia muito sofrimento, muita falta de humanização.
Então, essa é uma questão também muito forte em relação aos CAPs, justamente para já trazer esse paciente de uma forma mais acolhedora. Aqui também, eu acredito também não tenha ficado nenhuma dúvida, né, gente? Ou ficou? Eu coloquei diferente. Coloquei essa também na época de 80 e 90, né? Mas eu Uhum, coloquei também, surgiu no Brasil num cenário de luta por justiça e redemocratização social na isso segunda aí. metade do século XX, o qual era rico em debates sobre os direitos humanos. Isso aí, nós vamos falar sobre isso na aula de hoje. Parabéns. Tá ótimo. Qual é a principal função do CAPS, gente? Ó, peraí. Opa, peraí. Ah, tinha saído. Os Centros de Atenção Psicossocial, né, os CAPs, nas suas diferentes modalidades, são pontos de atenção estratégicas, então, sendo o serviço de saúde de caráter aberto e comunitário, constituído por equipe multiprofissional e que atua sobre a ótica interdisciplinar e realiza prioritariamente atendimento às pessoas com sofrimento ou transtorno mental, incluindo aquelas com necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas em suas áreas territorial, seja em situações de crise ou nos processos de reabilitação psicossocial, e são substitutivos ao modelo asilar. Então, ótimo, gente, a resposta de vocês ficou ótima. Então, gente, a principal função é justamente isso, sair sair definitivamente do modelo asilar, né, e trazer esse paciente, independente se ele veio de uma instituição pública ou particular, né, trazer ele para o convívio no CAPS para reinteração, e também fazer esse atendimento tanto com o paciente quanto com o familiar, e fazer com que esse paciente ele tenha uma estrutura psicológica, né, mais equilibrada, né, então por isso é uma equipe multidisciplinar e tudo. Oferecer atendimento à população, realizar acompanhamento clínico e a reinserção social dos usuários pelo acesso ao trabalho, lazer, exercício dos direitos civis, fortalecimento dos laços familiares e comunitários. Tá, tá, tá ótimo, Geis, tá perfeito, viu? É isso mesmo, gente. Alguém colocou alguma coisa diferente? Isso mesmo. No próximo, então, até aqui, por enquanto, tá tudo tranquilo, pelo que eu tô percebendo. Quais são os outros serviços da rede de saúde que auxiliam no tratamento dos pacientes de saúde mental? Então, como nós mesmos citamos, né, além do CAPS, né, que da saúde mental no completo, o CAPS faz parte, né, além dele também tem o serviço de residência terapêutica, né, que são quando os pacientes, eles não têm um local eles não têm familiar, né, e eles recebem uma alta hospitalar, por exemplo, então tem um serviço de residência terapêutica, que são casas, né, que geralmente eles dividem com outros pacientes também da psiquiatria, e essas casas, são fornecidas pelo governo, então todos os custos da casa também, da residência também é por conta do governo. O programa de saúde da família, né, que a partir dele também a gente consegue restabelecer um vínculo, né, com a saúde mental. Leitos em hospitais gerais, porque todo paciente, antigamente, esses pacientes não tinham direitos a leitos em hospitais gerais, somente em hospitais psiquiátricos, né, e hoje isso foi mudado. O núcleo de apoio à saúde da família são os NASFs, né, que são sempre integrados ao PSF, que são serviços multiprofissionais que fazem atendimentos em loco, né? Programa de volta para casa, depois nós vamos falar mais sobre esse programa, que a gente vai ter uma aula sobre ele. Atendimentos em ambulatórios especializados, tanto particular como na rede pública, tá? Porque antigamente também esses pacientes só podiam ser tratados por psiquiatras, então, após, né,
principalmente a reforma psiquiátrica, que nós ainda vamos falar, é, eles viram, né, que esse paciente ele tem a necessidade também, como qualquer outro paciente, de ter atendimento de cardiologista, de ortopedista, de neurologista, independente se ele é paciente da psiquiatria ou não. Consultórios de rua, tanto esses consultórios particulares, quanto aqueles que são realizados, aqueles trabalhos que são feitos em caminhões, né, aqueles trabalhos itinerantes, e os CAPs. Então, esses são os serviços da rede da saúde mental, né, que auxiliam na saúde mental. Alguém colocou diferente? Não, né? Acredito que isso aí ficou todo mundo igual, né? Beleza. Descreva como devem ser admitidos esses pacientes nos CAPs. Bom, aqui eu coloquei uma resposta gigantesca, né? Bom, eu coloquei assim, olha, os pacientes com transtornos mentais leves a moderados não têm indicação de acompanhamentos nos CAPs, mas sim onde conhecemos como a porta de entrada do Serviço Público de Saúde, né, que são as unidades de atenção primária. O seu ficou errado, Kali? É porque, na verdade, não tem outra resposta, né, essa aí dos outros serviços, inclusive estão lá no slide, tá? Então, para isso, deve haver um processo contínuo e coeso de comunicação entre as unidades de atenção primária, do Programa da Saúde da Família e os CAPs, onde os primeiros, né, onde as unidades de saúde vão referenciar os pacientes mais graves e os CAPs vão fazer a contra-referência de volta para a unidade de atenção primária dos quadros estabilizados. Então, por exemplo, mantendo a rede sempre em harmonia e atenta às necessidades biopsicossociais dos pacientes. Então, o que acontece? O paciente ele dá entrada, por exemplo, no posto de saúde. Aí eles viram, né, que aquele paciente ele tem algum tipo de transtorno mental. Então, o posto de saúde vai encaminhar para o CAPS. Mas se esse paciente, o transtorno dele é leve ou moderado, o CAPS vai avaliar ele e vai redirecionar ele novamente para a unidade básica. Por quê? Porque é o CAPS que tem a capacidade de avaliar esse paciente para falar se ele é um nível leve, moderado ou grave, né? Então, por isso que quando ele dá entrada na unidade primária, a primeira coisa a se fazer é encaminhar para o CAPS. E se o CAPS viu que ele é um paciente mais grave, aí sim aquele paciente vai ser atendido pelo CAPS, vai ser acompanhado pelo CAPS. Mas se não for, se for leve, moderado, claro que dependendo da psicopatia, né, gente? E também se está em surto ou não, se o CAPS viu, eles fizeram lá, né, a identificação, viu que aquele paciente não precisa de ser acompanhado pelo CAPS, então eles vão contra-referenciar, ou seja, eles vão referenciar novamente para o local de origem, que vai ser a unidade primária, tá? Aí no Brasil, a atenção básica é desenvolvida com alto grau de descentralização, ou seja, capilaridade próxima da vida das pessoas, ou seja, eles descentralizam o serviço, né? Porque antigamente o que o povo fazia? Ia para os hospitais, não é isso? Qualquer atendimento, qualquer coisa ia para os hospitais. E hoje a unidade básica ela descentraliza, ou seja, ela atinge o público-alvo, né? Ou seja, a população, né, toda, e aí ela vai fazer aquele estudo. Esse paciente, ele pode ser atendido aqui na unidade básica, esse precisa de uma UPA, esse precisa de um CAPS, esse precisa de hospital, né? Então, ela vai fazer isso. Então, deve ser o contato preferencial dos usuários. Por quê? Porque lá na unidade básica, ela consegue fazer as referências daquele paciente para qualquer setor que ele precisar, independente se é de alta complexidade ou não. Tá? Então, ao invés de antigamente que a população ia direto para os hospitais gerais, por exemplo, né? Hoje em dia
o regime em relação a isso mudou. Por quê? Hoje em dia, o que é orientado é que todos busquem a unidade básica. Claro, gente, que a gente tem muita precariedade, né? No tempo de espera para uma consulta especializada ou não, mas a referência tem que vir deles, né? Se você depende do sistema de SUS, a referência e contra-referência vai vir a partir da unidade básica. Então, ele tem que ser a principal. A principal porta de entrada, né, e o centro de comunicação com toda a rede de atenção à saúde. Então, se o paciente não tiver o primeiro contato na unidade básica, é muito difícil dele já conseguir ir para uma alta complexidade direto, tá? Então, por isso que é fundamental que ela se oriente pelos princípios da universalidade, da acessibilidade do vínculo, da continuidade do cuidado, da integralidade da atenção, da responsabilização, da humanização, da equidade e da participação social. Por quê? Porque se na unidade básica eles não visualizarem o paciente como um todo, né, e não, independente se esse paciente ele tem dinheiro ou não tem, ele tem direito à universalidade, ou seja, o SUS, ele é universal, ele independente se você tem plano de saúde, se não tem, você tem o direito de ser tratado no SUS. A humanidade, a equidade do paciente também deve ser preservada. Por quê? O paciente, ele deve ser visto de uma forma holística. Então, se na unidade básica não tem o suporte necessário para ele precisa de uma consulta especializada, então a unidade básica vai referenciar aquele paciente, garantindo os direitos dele, tá? Então, os núcleos de apoio, que são os NASFs, eles foram criados pelo Ministério da Saúde em 2008 também, com o objetivo de apoiar a consolidação da atenção básica no Brasil, ampliando as ofertas de saúde na rede de serviço, assim como a resolutividade, a abrangência e o alvo das ações. Por quê? Porque na unidade básica, gente, quais são as especialidades que nós temos? Pediatria, clínico geral, alguns têm ginecologia, mas nem todos têm, né? A gente vai ter ali também a área da vacinação, e não foge muito disso, né? E aí, quando o Ministério da Saúde, ele criou os NASFs, foi justamente por quê, gente? Porque dependendo da população, do número da população, então é incluído o NASF junto com o PSF. O NASF, aí a gente vai ter a diferenciação do 1 e do 2, né? Acho que do 3 também tem. E aí, cada NASF, ele vai ter uma especialidade a mais, né? Então, por exemplo, no NASF, a gente vai ter odontologia junto, né? Vai ter o dentista para a população, vai ter cirurgião, né? Porque às vezes das pequenas cirurgias, né? Ele vai fazer avaliação, já pede o risco cirúrgico e tudo, depois tiver tudo encaminhado, encaminha para o hospital. Vai ter psicólogo, assistente social, otorrino, né? Então vai ter uma gama de especialidades maior, né? Para atender quanto mais gente, melhor, né, gente? Oftalmologia, que é geralmente as demandas de maior volume, tá? Ficou clara essa resposta? Alguém colocou diferente? Alguém ficou com alguma dúvida? Ótimo. Então, deixa eu só ver aqui. Ah, tá. Descreva todas as atribuições do CAPS. Então, vamos lá. Eu coloquei assim, ó. Acolhimento universal e diário, né? Como nós vimos, dos cinco tipos de CAPS, apenas uma é 24 horas. Então, nos outros, todos os pacientes, ele vai e volta. Alguns uma vez por mês, 2 vezes por mês, alguns 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, vai depender de cada caso, né? Atendimento individual, em grupos, a família e em oficinas terapêuticas, né? Porque o atendimento daquele paciente, eles vão olhar cada caso
né, na sua singularidade. Então, cada paciente vai ter um tipo de atendimento. Não é porque nós temos 10 esquizofrênicos, né, por exemplo, nós vamos atender os 10 esquizofrênicos da mesma forma, não. Então, o atendimento ele é individualizado e ele é de acordo com o paciente num todo mesmo. E aí eles fazem o atendimento tanto para o paciente quanto, né, para a família toda, para que o acompanhamento, né, é, o controle da assistência, ela tenha continuidade em casa, né? Então, para que o paciente ele tenha uma melhora progressiva, é necessário que a família entre em conjunto com isso. Oficinas terapêuticas também, né? É muito importante para o paciente é uma forma de reinserção dele à sociedade, que ele aprende um ofício, né? Ele estimula mesmo, né, ele ao trabalho, né? A ter um tipo de forma, né, de ter dinheiro e tudo. Elaboração de um diagnóstico situacional e clínico de cada usuário que acessa o serviço. Então, eles vão fazer, né, a equipe multidisciplinar vai entender o porquê que aquele paciente tem certas atitudes, o que que vai causar nele o que vai ser o start para ele ter um surto, para ele ter uma crise, né? Então, eles vão realizar esse estudo, né, nesse paciente e vai, né, formular estratégia para que esse paciente tenha uma melhora progressiva e que ele permaneça, né, estável. Agenciamento e encaminhamento dos casos que não sejam compatíveis com o trabalho de CAPS, mas que requeiram outra modalidade de cuidado. Então, é o que a gente falou no início. Às vezes o paciente, né, da entrada da unidade básica, a unidade básica referencia, né, para o CAPS. O CAPS, ele fez a avaliação do paciente, viu que não é para ali, mas, por exemplo, ele precisa de um acompanhamento com um terapeuta, com um psicólogo e tudo, então ele vai contra-referenciar para a unidade básica, né, e vai direcionar para o que tem que ser feito com esse paciente. Visitas domiciliares e atividades comunitárias, né, então, eles sempre incluem a comunidade no convívio com esses pacientes. Para quê? Para que a comunidade se acostume com esses pacientes e acolha esses pacientes melhor. Então, esse paciente ele não pode ser bem acolhido só dos muros do CAPS para dentro, não. Isso tem que ser também extravasado para fora. Então, esse paciente ele precisa sentir segurança, né, no meio em que ele vive, na comunidade que ele vive. Então, eles realizam também as visitas domiciliares para ver se o controle está sendo, né, para fazer o controle, para ver se a família está dando continuidade no tratamento em casa também. Supervisionar e capacitar as equipes de atenção básica, serviços e programas de saúde mental no âmbito do seu território e ou do módulo assistencial. Né, capacitar, porque é no CAPS, né, gente, que a gente tem profissionais habilitados para estar redirecionando as equipes dos outros serviços, para estar capacitando, né, para que todos falem a mesma língua. Então, como que deve ser o tratamento para esse tipo de paciente? Ah, vocês devem fazer isso, fazer aquilo, a família, a gente tem que orientar assim, assado, porque às vezes nem todo paciente vai ser atendido pelo CAPS, mas o paciente que for atendido lá na unidade básica, por exemplo, ele tem que ser atendido com a mesma forma de acolhimento. Então, a família também tem que ser orientada, né? O paciente tem que ser bem acolhido, bem tratado, e aí é função do pessoal do CAPS, né, de estar fazendo justamente essa capacitação com esses profissionais dos outros setores. Aqui ficou alguma dúvida, gente? Ótimo. Beleza. Então, agora vamos para a dúvida da Kali, né? Quais são os tipos de CAPS e como que funcionam? Deixa eu ver se eu consigo diminuir aqui só um pouquinho. Ótimo. Bom, quais são os tipos de CAPS, né, Kali? Então,
como a gente já tinha falado, são 5 tipos de CAPS, né? Nós vamos ter o 1, o 2 e o 3. A gente vai ter o 1, o 2, né? O 3, 1, 2 e o 3. O I, o álcool e drogas. E aí a gente vai ter alguns locais, a gente tem também o 3, que é álcool e drogas. Gente, então vamos lá. O CAPS 1, atendimento a todas as faixas etárias para transtornos mentais graves e persistentes, inclusive pelo uso de substância psicoativa, atende cidades ou regiões com pelo menos 15 mil habitantes. O CAPS 2, atendimento a todas as faixas etárias para transtornos mentais graves e persistentes. Então, percebam, gente, todos são. Não, o AD é álcool e droga. Percebam que todos são para atendimentos graves, porque atendimentos leves e moderados, o CAPS ele não atende, não é isso? Por quê? Porque um paciente que ele está num transtorno leve ou moderado, ele consegue ser controlado, né, através de terapia, de medicação, né, e aí ele consegue permanecer em casa, não precisa desse controle mais detalhado. O CAPS-I, né, que é o CAPS infantil, ele atende, né, criança e adolescente para transtornos mentais graves e persistentes, inclusive pelo uso de substâncias psicoativas, né? Aí atende regiões com pelo menos 70 mil habitantes. O CAPS, álcool e drogas, o AD, atende todas as faixas etárias, especializado em transtornos pelo uso de álcool e outras drogas, atende cidades e ou regiões com pelo menos 70 mil habitantes. Gente, por que álcool e droga entra no atendimento ao paciente psiquiátrico? Quem sabe me falar? Não, não é por isso, Kali. Também não é por isso. Até esquecer as coisas. É quase, é porque, na verdade, gente, o que acontece? Tanto o álcool como drogas, né, que são as substâncias psicoativas, o próprio nome diz, né, psicoativas. O que eles fazem? Eles ativam partes, né, do psicológico da pessoa e outras partes, né, é como se fossem sendo desligadas. Então, ao decorrer do tempo, com o uso prolongado, né, e o uso excessivo desse tipo de substância, é, causa mortes de neurônios. Então, esse paciente ele vai ter sequelas, né? Então, ele vai ser tratado como paciente psiquiátrico, por quê? Porque ele vai ter lesões psicossociais, psicomentais, tá? Então, é por isso que ele é tratado como um paciente psiquiatra, tá? Um paciente psiquiátrico. Porque ele vai precisar de medicações para controlar, né, a falta da substância, né, justamente por causa da dependência do vício, então ele vai precisar de medicações. Alguns pacientes, né, e esses pacientes, vocês já devem ter ouvido falar daqueles alcoólicos anônimos, né, são tipos de terapia. A maioria deles precisa de terapia para o resto da vida. Porque todos esses tipos tanto de álcool como de drogas, eles causam, além da dependência, que não seria só isso o motivo, eles causam mortes neuronais, né, dos neurônios. Então, a pessoa ela vai ter várias sequelas. Então, ela pode ser que essa pessoa, ela vai perder algumas funções, né? Por exemplo, o psicopata, por exemplo. Quem sabe me dizer qual que é a principal função do psicopata?
Claro que nós ainda não chegamos nas partes da patologia, mas às vezes alguém já ouviu, alguém já sabe o que que é, alguém já é, qual que é Tentar manipular, a principal tentar manipular as característica? pessoas. Oi? Tentar manipular as pessoas. Sei lá. Não, a principal característica do psicopata é que ele não tem emoções. Então, por exemplo, fizeram uns estudos, gente. Inclusive, eu não vou saber falar com vocês aonde foi, eu sei que foi na Europa. É, eles não possuem empatia e também eles não têm muitas emoções. Alguns ainda têm alguma coisa ou outra, tá? Em relação às emoções. Eles fizeram alguns estudos com alguns psicopatas, e aí o que que eles identificaram através de uma ressonância magnética? Que quando eles colocavam, por exemplo, uma imagem de uma criança sendo atacada, é, sendo machucada, ele não sentia nada. E quando via uma imagem bonita de algum lugar bonito, com todas as pessoas felizes, também não sentia nada. E o que que acontece? Só que o psicopata, ele, em algum dado momento da vida dele, ele vai ter um start, né? Ou seja, alguma coisa que vai desencadear que ele vai simplesmente começar a matar. Aí vocês lembram lá das várias histórias que a gente já ouviu sobre, por exemplo, o maníaco do parque, né? Esses vários psicopatas que existem aí. Que aí vocês vão ver nas histórias que eles fazem basicamente a repetição dos crimes. Porque o psicopata, ele não tem medo de ser preso, ele não tem medo de que peguem ele, que a polícia pegue, que todo mundo vai, o que que vão pensar dele. Ele quer fazer e pronto. Alguns falam, né, que eles escutam vozes e que aquelas vozes falam com eles o que eles têm que fazer e eles fazem, né? E aí, assim, geralmente, eles querem deixar uma marca, né? Aí, o que que seria isso? Porque eles querem que as pessoas vejam, né, o que aconteceu, mas querem que identifique que foi a mesma pessoa que matou o primeiro, matou o segundo, porque eles deixam como se fosse uma assinatura, né? E aí, é justamente, nunca vi Dexter. Eu vou ver. Tá no Netflix? Eu vou procurar, hein? E aí, ele tem disso que eu tô falando? Ele é assim do jeito que eu tô falando, Kali? Eu vou procurar, hein, gente? Ele faz isso, não é? Então, entendi. Porque aí o que que acontece, gente? Aí geralmente, né, esses psicopatas assim também são serial killers, né? Ou seja, eles matam, né, e eles deixam a assinatura deles. E aí, assim, às vezes a pessoa que tá no meio da sociedade, quando descobre, né, gente, eles não têm medo. E é assim, aí quando vai a julgamento e tudo, quando eles vão confessar o crime, com a mesma cara que eles estão falando, que eles são julgados, eles estão falando, eles estão confessando, sem nem mudar a expressão, né? É, exatamente. Então, tem várias formas, né, de da gente identificar. E aí, gente, eles fizeram alguns estudos também que dependendo da quantidade e de quais substâncias, né, associando uma ou mais substâncias, né, tanto para o álcool como para as drogas, principalmente para as drogas, alguns pacientes podiam desenvolver, né, faces da psicopatia. Por quê, gente? Por que faces? Porque um psicopata, ele não é, por exemplo, ao longo da vida que ele se transforma, que ele se torna um psicopata, não. Ele já nasce psicopata, tá? Mas aí eles fizeram alguns estudos que alguns, né, dependendo da junção
da quantidade de substâncias, né, que a pessoa usa, ela pode desenvolver faces da psicopatia e da neuropatia também, que aí é aquela questão da neurose, né? Neurose, gente, às vezes até nós somos também um pouco neuróticos, mas claro que tudo tem a dosagem certa, né? Por exemplo, às vezes a gente fica assim, ai, gente, eu preciso de lavar o banheiro hoje. Aí você tá lá, né, nós donas de casa somos assim, né, gente? Aí tem que lavar o banheiro, tem que faxinar o banheiro, gente, mas eu tenho que arrumar a casa, eu tenho que fazer almoço, não sei o quê. Aí da noite, nossa, eu ainda não faxinei o banheiro. Eu tenho que faxinar o banheiro, eu preciso faxinar o banheiro. Aí só que essas pessoas neuróticas ao extremo são, por exemplo, é, cismam que, por exemplo, tem alguém que está seguindo, olha na rua, uma pessoa passou por ele na rua, aí olhou de um jeito diferente, aquela pessoa está me seguindo. Ele está me seguindo, ele quer me matar, e eu vou matar ele primeiro. E aí é assim que vem a neurose, sabe? Aí tem os psicóticos neuróticos, tá? Então é uma junção, gente, que o trem vai só piorando. Então vai só piorando, tá, gente? Mas é assim. E aí é justamente por causa dessas condições que o paciente, né, que é alcoólatra ou drogado, ele é incluso também como um paciente psiquiátrico, tá? E é por isso também, né, que eles precisam de toda uma estrutura voltada para eles, né? Para conseguir controlar isso tudo, que tem um CAPS justamente criado para eles, né? E aí, esse CAPS, né, independente da faixa etária, esse paciente, esse CAPS ele é voltado para o atendimento desse tipo de usuário. No CAPS 3, a gente tem atendimento com até 5 vagas de acolhimento noturno. Ô, gente, eu coloquei aqui 5 vagas de acolhimento noturno e observação. Por quê? Porque na maioria são isso mesmo. Só que, claro, dependendo do tamanho do CAPS, a gente vai ter mais leitos disponíveis para a noite, tá? Então, ou seja, de todos os CAPS, somente o 3, né, que é disponível para a gente, que é disponível 24 horas. Então, todas as faixas etárias também são incluídas nesse CAPS. Transtornos mentais graves, persistentes, inclusive pelo uso de substâncias psicoativas, né? Então, o CAPS 3, ele atende também os usuários de drogas e de álcool. Atende cidades ou regiões com pelo menos 150 mil habitantes. Então, às vezes, gente, eu estou aqui em Contagem e eu preciso de um atendimento aqui, não tem. Eu consigo lá em Belo Horizonte? Dependendo se a gente consegue, é mais difícil, mas às vezes a gente consegue, tá? Não quer dizer que é só Belo Horizonte que eles só podem atender usuários de lá, não, tá? E tem o CAPS AD3, que é álcool e drogas, né? Que também, eu não coloquei lá no slide, né? São, então, a gente tem, então, o 2, o 3, o I e o álcool e drogas, né? E a gente tem também esse CAPS AD3, que é de álcool e drogas, que é só para que funcionam 24 horas. Esse CAPS que eu coloquei aqui, o 3 de álcool e drogas, gente, geralmente é muito difícil ter dele, tá? Porque em Belo Horizonte eu sei que tem, aqui em Contagem também. Mas o álcool e drogas seja 24 horas, ele é mais difícil. Geralmente eles colocam só o CAPS 3, por quê? Porque o CAPS 3, além dele ser 24 horas também, ele vai atender não só álcool e drogas, mas vai atender qualquer tipo de paciente, inclusive em crianças, né? Ou adultos que tenham algum tipo estejam algum tipo de surto, tá? Ô, Kali, ficou claro ou você ainda tá com alguma dúvida? Tá ótimo. Gente, alguém ficou com dúvida aqui? Pode perguntar. Não, é só um lugar que eles passam. Para eles morarem, aí ou eles ficam com os familiares, né? Ou então eles vão para as residências terapêuticas, se não tiver familiar. Aí, no caso do CAPS, 24 horas, né? Que são no momento de surto,
né, esse paciente ele pode passar a noite lá. Só que se esse surto ele não for controlado, né, ou seja, ele precisar ainda de internação, aí o CAPS ele vai fazer o contato com o hospital psiquiátrico, que esse paciente vai para lá, tá? Porque ele só passa então de um dia para o outro. Mas ô, professora, esse Ah. paciente, ele tem que querer também, né? Ele não pode ser obrigado. Esses pacientes com uso de bebida alcoólica, uso de drogas, é muito difícil de ser controlado, né? Aí tem as questões legais, né, que tem, dependendo do nível, né, do paciente, se já teve algum tipo de, se além dele ser um paciente alcoólatra, né, drogado, se ele já tem algum distúrbio, então a família consegue fazer a internação compulsória, né, e passa a família ter direito sobre ele, não ele responder por ele mesmo. Aí vai ter cada tipo, né? Vai ser de acordo com o quadro do paciente e o que o juiz vai atender ou não. Como assim, Kali? Outro programa. O outro programa é o de residência terapêutica que eu tinha falado com vocês, que são aquelas casas que são custeadas pelo governo. Que aí, quando o paciente ele é totalmente controlado, né? Ele vai fazer então, ele vai ser atendido, ele vai ter, né, ele vai morar na residência terapêutica. A residência terapêutica, ele pode ficar lá até ele morrer, não tem dessa de, é só por um período e depois coisa não, né, porque o Estado, ele é responsável por esses pacientes, então, por isso que existem essas residências terapêuticas e geralmente, dependendo do tamanho da casa, são 5 que moram lá, dividem a mesma casa, tá? E, geralmente são casas mais amplas, né? E aí essas casas são vistoriadas, né, por equipes de psiquiatras, por terapeutas, por psicólogos, né? E também o pessoal da atenção básica também, eles fazem as visitas domiciliares também para esse pessoal, tá? Além do pessoal do CAPS. Então, às vezes, os pacientes das residências terapêuticas também são avaliados pelos CAPS. Claro que vai depender do grau do paciente, tudo, aí vai de acordo com o quadro de cada um. Tá bom? Geralmente eles colocam na mesma residência os mesmos diagnósticos para ficar mais fácil. Ai, que ótimo. Aí é isso. Professora, tira uma dúvida minha, igual no domingo, agora minha vizinha do lado aqui. Surtou, saiu de casa, voltou só à noite, o marido, a gente ficou tudo procurando ela, beleza. Anteontem ela também surtou. Ela Mas ficou surtou do lado de fora como? de casa. Ela, ó, falando coisas sem noção, falando que o marido quer internar ela, e sumiu no domingo, voltou só à noite. Qual que é o tipo de procedimento que ele deve fazer? Porque ele tentou marcar psicólogo para ela, psiquiatra, né? Foi ontem, só que ela não quis ir. Como é que faz? A gente leva, eu chamo o SAMU, ou leva num posto para eles dar um calmante? Qual que é o tipo de Nesse procedimento? Porque eu caso, queria tentar ajudar ele em relação a isso também. então, aí Ela, nesse caso, é essa resposta aqui, ó. E tiver em sua residência apresentar um surto psicótico. É justamente essa resposta aqui. Que o ideal, né, que você acione, né, o SAMU, para que o SAMU vai fazer o primeiro atendimento lá. Se a pessoa não tiver agressiva e tudo, mais fácil ainda. Se tiver agressiva, geralmente a gente pede apoio para a polícia militar, né, para a gente fazer, tá contendo esse paciente. A gente vai encaminhar, então, para o local de referência do município. Você mora aqui em Contagem? olha, Denise? meu menino chegou aqui conversando, eu não escutei, não. Ô, gente, a me pergunta, gente, e não tá escutando. Não, é porque meu menino chegou, eu tive que colocar no mudo, aí chegou gritando aqui, aí eu não escutei. Você mora aqui em Contagem? Eu moro no Barreiro de Cima, na região do Ah, Barreiro. então é Belo Horizonte. Então, em Belo Horizonte eu não sei qual que é a referência daí não, mas aqui em Contagem, por exemplo, a referência é a UPA do JK. Então, o que o SAMU vai fazer? Vai levar para a unidade de referência, né? Lá na unidade de referência, se precisar medicar ela para ficar menos agressiva, ficar menos agitada, vai medicar ela e depois vai referenciar
para o hospital psiquiátrico, tá? Para o acolhimento médico com o psiquiatra. Então, gente, no Galba Veloso, por exemplo, tem vários atendimentos só ambulatoriais, ou seja, vai lá, faz o atendimento, o médico avalia, avaliou, passa a medicação e tudo, e a partir daquilo ali, aí depois o paciente recebe alta e tudo. Se precisar internar 1 ou 2 dias, vai ficar lá ou vai ser encaminhado para um CAPS, né? Dependendo, se no local não tiver médico, então eles vão referenciar para o CAPS, que é onde vai ter o psiquiatra, né? E é essa que vai ser a conduta. Então, é a mesma resposta aqui dessa questão 8, é o que você tem que fazer com sua vizinha, viu, Denise? Independente entendi. se ela tá agressiva ou não, o Porque ela não ideal queria é entrar de jeito chamar. nenhum. Pois é. Aí eu tentando conversar, o marido conversar, aí começou a chover, ela queria ficar na chuva do lado de fora, porque ela estava esperando uma tal pessoa, né, da mente dela, que ia vir buscar ela. Então, quando é assim, ia ligar pro SAMU e o SAMU vê o que pode ser feito, né? Isso, aí referencia. Então Eles tá, vão levar então pro vou local falar de isso mesmo. referência. E E ela direto ela tá tá bem? dando isso. Ela não tá Ela dormindo, ela não consegue dormir, não tá dormindo. Então, E a ela sai. principal causa do surto dela é a falta do sono. Se a pessoa não dormir, a pessoa surta mesmo, viu, gente? Inclusive, nós, normais, a gente pode surtar, se tiver tendo insônia desregrada. Então Então, eu corro um grande risco, então, de dar um surto, se porque você não eu dorme nem 1 hora, não, eu durmo picado. Eu acordo meia-noite, 1 hora, 3 horas da manhã, 5 horas da manhã, eu tô acordando. você dorme Então, eu Pois é, durmo corre, picado. mas é principalmente para quem não dorme nada. Entendi. Entendeu? Aí, às vezes, por exemplo, trabalha e estuda. Aí você fica com muita coisa na sua cabeça. Aí, durante o dia, trabalha, à noite vai estudar, por exemplo, né? Trabalha durante o dia, à noite vai para a escola. Aí, quando chega, tem trabalho de escola, tem coisa de casa para fazer, aí fica com a mente muito ocupada, muito cheia. Então, a pessoa fica tão preocupada que a pessoa perde o sono. E aí, gente, isso, né, a longo prazo, né, isso causa, a pessoa chega uma hora que organiza a pessoa, né, dá um piripaque mesmo, porque realmente a gente precisa do sono, né? Ô, gente, ficou alguma dúvida? Ótimo. Nós estendemos até mais que devia, né, nessa correção de exercícios, mas não tem problema não, né, gente? É. Aí o povo fica doidão, né, Kali? Depois você me passa o link dele que eu vou dar uma olhada. Depois você me passa no Zap, tá? Que eu vou dar uma olhada. Gente, então aqui não ficou nenhuma dúvida não, né? Beleza. Bom, gente, então, eu queria passar para vocês agora. Isso aqui eu vou colocar lá no, no Ava, tá, gente, para vocês. E aí, gente, como nós falamos muito, né, sobre o CAPS, né, quando que ele surgiu e tudo, nós vamos falar aqui, então, eu fiz, então, um pequeno panorama para vocês, assim, sobre a saúde mental, né? Peraí, manicômio é o mesmo do hospital de internação? Sim e não, porque o hospital de internação antigamente era manicômio, hoje em dia é só chamado de hospital psiquiátrico mesmo, porque o modelo asilar era de manicômio, né? E hoje em dia não existe mais o modelo asilar, tá bom? O que era o modelo asilar, Geise? Era aquele modelo que os pacientes eram simplesmente jogados, esquecidos e ficavam até morrer lá naquele hospital. Então, era asilar mesmo, porque eles iam para o asilo para ficar lá até a morte. Eles não eram tratados de forma humanizada, eles eram, né, estigmatizados pela sociedade, até por quem cuidava deles lá no hospital, né, eles não tinham respeito nenhum, morriam de fome, morriam de frio, né, não tinham diagnóstico de ninguém, né, então
Antigamente era assim. Então, hoje, o hospital psiquiátrico, ele tem um nível totalmente diferenciado. É necessário ter, gente? É necessário, tá? E aí nós vamos falar sobre isso aqui, que a gente tem os prós e os contras da reforma psiquiátrica, tá? Bom, então, ficou claro, Geise? Ótimo. Bom, gente, então nós vamos falar da Lei 10.216 de 2003, de 2001, que é da reforma psiquiátrica, por nada, e dos direitos das pessoas com transtornos mentais no Brasil. Aqui nós vamos falar um pouco também sobre essa questão das formas de internação e tudo. Eu vou ir falando, gente, qualquer coisa, vocês podem me interromper, tá bom? Bom, então, eu coloquei aqui, ó, veremos aqui um panorama dos aspectos gerais da Lei 10.216, conhecida como Lei da Reforma Psiquiátrica. Ela representa, no Brasil, um marco ao estabelecer a necessidade de respeito à dignidade humana das pessoas com transtornos mentais. Então, eu falo um pouquinho de antigamente e como que foi após a lei, durante a lei, tá bom? Bom, então, as legislações, então, anteriores, né, relacionadas à saúde mental no Brasil, ela, peraí, eles se preocupavam mais em excluir as pessoas com transtornos mentais, né, em denominar, que eram então os alienados, né, e psicopatas, e aí a gente já viu então um pouquinho sobre psicopatia, o que que é, o que que não é, do convívio em sociedade para evitar a perturbação da ordem, né, do que em oferecer tratamento adequado para a melhoria do paciente. Os decretos traziam dezenas de artigos, cuja maioria apenas regulamentava o ambiente terapêutico que se dava dentro do hospital psiquiátrico. Então, de acordo com o Brito, né, é isso que acontecia. Então, ou seja, gente, então antigamente, as legislações, eles se preocupavam apenas em limpar a sociedade, né, porque eles eram os alienados, né, os loucos, né, as bruxas, né, os bêbados, né, que eles falavam também, que estavam tudo junto, né, e aí esses pacientes, eles eram como se sujasse a sociedade, né, a visão da sociedade, trazia sujeira para as ruas, né, desordem, e aí o que que eles faziam? Nas legislações previa apenas como que tinha que ser um ambiente terapêutico, ou seja, somente que tinha que ter o ambiente terapêutico, né, que de terapêutico não tinha nada, né, gente, na verdade eles estavam fazendo só um favor para a sociedade, que era tirando essas pessoas do meio delas. E aí, gente, que a gente viu, né, tanto naquele documentário Holocausto Brasileiro, que nós vimos como que eles eram realmente tratados, né, que na época do frio, por exemplo, vários morriam, né, porque um deitava em cima do outro, e os de baixo morriam asfixiados, né, que quem trabalhava lá no local nem sabia para que serviam os medicamentos, só sabia as cores dos medicamentos, né? Não precisava ter especialização nenhuma para trabalhar lá, enfim, né? Nós vimos já tudo isso. E aí, quando teve, né, o movimento da reforma psiquiátrica, as legislações mudaram para o enfoque para a pessoa do portador de transtorno mental. Então, ou seja, antigamente, né, eles não olharam, eles não preocupavam com a melhora do paciente, eles preocupavam somente em retirar aqueles pacientes do meio da sociedade. E aí, depois da reforma, eles vieram com a luta para justamente visar a melhoria desse paciente, né? O portador do transtorno mental. Então, a denominação também evoluiu com a reforma, né? As leis não mais regulamentam a assistência a alienados e psicopatas, e sim a proteção, o atendimento médico e o modelo assistencial às pessoas com transtornos mentais. Então, até a nomenclatura mudou, porque antigamente eles falavam assistência a alienados e psicopatas, né? Então, hoje em dia, a gente não ouve mais isso. Vocês sabem disso porque a gente está estudando, mas vocês já ouviram isso em algum momento da vida de vocês? Que desde que vocês se entendem, né, por gente, eu creio que vocês já devem ter ouvido sobre pacientes psiquiátricos, né, paciente com transtorno mental, doido, né, são esses os termos que usam hoje.
Então, gente, como resultado, então, desta gradativa evolução, a lei da reforma psiquiátrica reconhece pela primeira vez a pessoa com transtorno mental como cidadão. Então, buscando regulamentar suas relações com outros portadores de transtornos mentais, profissionais de saúde, profissionais do direito, a sociedade e o Estado, uma vez que atribui a cada um o seu papel no tratamento. Então, ou seja, o que eles fizeram? Eles começaram, a partir dessa lei da reforma psiquiátrica, eles começaram a incluir vários personagens, então, na trajetória desses pacientes, né? Porque antigamente era quem tinha interesse em trabalhar lá nos manicômios ia lá e trabalhava, né? E ela trabalhava assim, né, gente? Dava eletrochoque, ajudava com eletrochoque, ajudava a fazer mingau, né? Dar comida quando tinha. E aí a lei da reforma psiquiátrica veio justamente para quê? Para ajudar a dividir a responsabilidade. Então, o que eles falam? Não, peraí, a responsabilidade desse paciente, do cuidar desse paciente, não é só da família ou só do Estado, não. É do Estado, eles precisam de leis, então por isso também veio, né, com os profissionais do direito, porque eles também têm direitos humanos, né, que devem ser preservados. Profissionais da saúde, porque eles precisam de profissionais capacitados para atender eles, né? A sociedade também, por quê, gente? Porque a sociedade não tem que isolar ninguém porque ele tem algum tipo de transtorno ou algo assim. Eles têm, né? Então, o que eles falam? Que cada um tem o seu papel no tratamento. Por quê? Não adianta o paciente ir lá para o hospital psiquiátrico ou ir lá para o CAPS, por exemplo, realizar, por exemplo, uma terapia de uma sessão de terapia, faz lá, participa de uma oficina terapêutica e tudo, faz algum trabalho lá, e aí quando sair, todo mundo não quer nem olhar, não quer nem chegar perto, não quer pegar naquele paciente porque tem medo, porque ele é doido, não sei o quê. Não, então a sociedade também tem um papel no tratamento desse paciente, porque a sociedade também tem que aprender a acolher esse paciente, porque ele também tem direito como qualquer outro, né? E aí, com o intuito de desinstitucionalizar a pessoa com transtorno mental, a reforma criou projetos de serviços substitutivos ao hospital psiquiátrico, que são os CAPs, né? São as residências terapêuticas e leitos psiquiátricos em hospitais gerais. Então, qual que é o principal objetivo da reforma psiquiátrica, gente? Desinstitucionalização, tá? Então, ou seja, acabar com aquele modelo asilar, né? Aquele modelo de manicômio. Aí, gente, depois eu vou mostrar um vídeo para vocês. Eu acho que não vai dar para mostrar hoje, por causa do tempo. Mas nós tivemos, né, assim, desde que houve a reforma psiquiátrica até antes disso, teve vários movimentos, né, das pessoas irem às ruas, protestarem, tudo. E aí eles querem que, a partir dessa reforma psiquiátrica, as pessoas, eles lutam para que seja extinto qualquer tipo de hospital psiquiátrico. E é aí que entra a divergência em relação à reforma psiquiátrica. Por quê, gente? Porque eles falam, né, que o intuito é desinstitucionalizar, mas não quer dizer, na reforma não fala que o paciente, que tem que acabar com os hospitais psiquiátricos, não. Fala que esses pacientes, eles têm, né, com a reforma psiquiátrica, trouxe direitos para esse paciente, por exemplo, de leito de hospital geral, né? Claro, gente, com um paciente que está surtado, um esquizofrênico, por exemplo, que está surtado, geralmente ele é muito agressivo e ele faz mal, muito traz mais mal para si próprio. Um esquizofrênico, por exemplo, gente, ele num surto, um paciente que é no estágio mais grave, ninguém consegue segurar ele, gente, precisa de 5, 6 e ainda é difícil segurar aquele paciente. E aí você vai colocar ele no hospital geral, o que vai causar lá, gente? Vai causar muito transtorno, muita bagunça, muito alvoroço, e aí vai tirar o sossego dos outros pacientes, não é isso? Então, não foi essa a intenção da reforma psiquiátrica. E para
para vários, né, que são a favor da luta antimanicomial e tudo, eles acham que tem que extinguir por completo os hospitais psiquiátricos. Mas, principalmente quem trabalha na área da saúde com saúde mental, sabe a importância que os hospitais psiquiátricos têm. Por quê, gente? A reforma psiquiátrica veio para tirar o modelo asilar, mas isso não quer dizer que o paciente ele não precise, em algum dado momento, que alguns pacientes não precisem de internação, tá? Eles precisam, alguns precisam. Mas antigamente, o que acontecia? Ia para o hospital e ficava lá, era jogado lá no manicômio e ficava lá até morrer. Hoje em dia, não. Alguns pacientes ficam internados, precisam ficar só internados? Precisam. Mas alguns vão lá, fazem tratamentos e voltam para casa, tá? Ficam internados alguns dias, no pico do surto, tem um surto, né? Aí faz o controle, faz o tratamento e tudo, fica lá por um período, por uns dias, e depois ele consegue receber alta, tá bom? Aí com a reforma psiquiátrica também, que veio a criação do CAPS, né? Mas primeiro eu precisei explicar sobre o CAPS, para depois falar sobre a reforma, né? Por quê, gente? Porque o CAPS, na verdade, ele foi criado na década de 70 e 80, mas ele foi formalizado em 2001. E a lei é quando, gente? Essa lei aqui é de quando? 2001 também, tá? Então, só depois que foi regulamentada essa lei que eles liberaram, então, também a questão do CAPS, tá? Mas o CAPS, ele veio a existir antes, tá? As residências terapêuticas também, como eu já expliquei para vocês, né? E aí, gente, aqui a gente fala, então, um pouquinho sobre os direitos das pessoas com transtornos mentais. Então, o artigo 1º da Lei da Reforma Psiquiátrica afirma que os direitos e a proteção das pessoas com transtorno mental são assegurados sem qualquer forma de discriminação quanto à raça, cor, sexo, orientação sexual, religião, opção política, nacionalidade, idade, família, recursos econômicos e ao grau de gravidade ou tempo de evolução de seu transtorno ou qualquer outro, né? O parágrafo único do artigo 2º também ressalta os direitos das pessoas com transtornos mentais. Aí fala: ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde, consentâneo às suas necessidades, né, ou seja, de acordo com a sua necessidade, ser tratado com humanidade e respeito e no interesse exclusivo de beneficiar a sua saúde, visando alcançar sua recuperação pela inserção na família, no trabalho, na comunidade. Então, antigamente, gente, não havia isso aqui, ó, da pessoa ser tratada, ter o respeito e o interesse exclusivo de beneficiar a sua saúde, para visar alcançar a sua recuperação. Antigamente era o quê? Era retirar a pessoa da rua, né, da sociedade. E não tinha essa de reinserir a pessoa na sociedade, no trabalho, na família, nada disso. Era só tirar as pessoas da rua para limpar, né, para limpar as ruas, né, e tudo. Ser protegida contra qualquer forma de abuso ou exploração. Nós vimos muito isso também, quando a gente viu lá no Holocausto Brasileiro, por exemplo, que vários pacientes eram explorados até pelos funcionários para fazer, né, serviço de pedreiro, várias coisas nas suas casas, né, particulares, pelas freiras também, né, eles foram também muito utilizados, né, elas usavam muito para benefício próprio, os pacientes. Ter garantia de sigilo nas informações prestadas, né, ou seja, o paciente, o que ele falar, né, ter o sigilo como em qualquer outro paciente, gente, né, que é justamente o direito do paciente. Você tem o direito de o que você falar com o médico, né, ficar só entre você e o médico. Se você não quiser que falar com a sua família, o médico, ele não pode falar, tá? E aí, aqui entra essa questão também. Ter direito à presença médica em qualquer tempo para esclarecer a necessidade ou não de sua hospitalização involuntária, ou seja,
Ele tem o direito do médico ir lá e explicar para ele o porquê que ele precisa ser internado, tá? Independente se ele quer ou não. Ter livre acesso aos meios de comunicação disponíveis, então, ou seja, ele antigamente, né, nos hospitais psiquiátricos, né, no modelo asilar, eles eram simplesmente esquecidos pela sociedade e eram excluídos mesmo, gente. Então, eles ficavam lá entre aqueles muros lá e eles não sabiam de nada que estava acontecendo por lá de fora, né? Então, hoje em dia, nos hospitais, a gente vê televisão, alguns ficam com celular, com radinho, né? Então, antigamente, eles não podiam fazer nada disso. Receber o maior número de informações a respeito da sua doença e de seu tratamento. Gente, isso aqui como qualquer paciente. Se você vai no médico, por exemplo, e você descobre que você tem uma cardiopatia, você tem todo o direito de ser informado o médico, ele tem a obrigação de explicar o que está acontecendo com o seu coração, por que aconteceu aquilo, né? Como que vai ser o tratamento, o que você tem que fazer, o que você vai deixar de fazer. Então, com o paciente psiquiátrico vai ser a mesma coisa. Na verdade, muita coisa que a gente vê, gente, que são coisas óbvias, né? Que pra gente é óbvio, mas que para esses pacientes não aconteciam, né? Ser tratado em ambiente terapêutico pelos meios menos invasivos possíveis, que aí entra a questão dos CAPs, das residências terapêuticas, né, dos leitos gerais. Por que menos invasivos possíveis? Porque antigamente o paciente, né, ia para lá, era esquecido e pronto. Recebia eletrochoque, então menos invasivo. Medicamento, comprimido, não precisa de nada de eletrochoque, de ficar amarrado o tempo todo, nada disso, tá? De ser maltratado, nada disso. Ser tratado preferencialmente em serviços comunitários de saúde mental. E durante os atendimentos em saúde mental de qualquer natureza, a pessoa e seus familiares devem ser formalmente cientificados destes direitos. Ou seja, então, quando você entra com um paciente no Galba Veloso, por exemplo, tanto o paciente quanto a família tem que ser explicada, né, sobre o que vai acontecer com esse paciente, qual que é o tipo de procedimento que vai acontecer, quais são os direitos dele, né, se ele quer ficar, se ele não quer, se ele tem que ficar, se não tem, se ele pode, o que ele pode fazer, o que ele não pode, né? E a lei ressalta a responsabilidade do Estado no desenvolvimento da política da saúde mental, assistência e promoção de ações de saúde aos portadores de transtornos mentais com a devida participação da sociedade e da família. Então, é dever do Estado dar conta desses pacientes e inserir e fazer serviços que tenham a inserção tanto da sociedade quanto da família no atendimento desses pacientes, que é o caso lá do CAPS, por exemplo, que eles fazem serviços com a comunidade, né, e visitas domiciliares, enfim, esse tipo de coisa. Gente, tá ficando muita informação? Tá dando para entender? Como que tá aí? Por mim tá tranquilo. Beleza. A gente tá acabando aqui. Então, gente, a reinserção social como finalidade permanente do tratamento. Então, o que seria isso? A lei, ela também orienta que o tratamento visará como finalidade permanente a reinserção social do paciente em seu meio, oferecendo assistência integral à pessoa com transtornos mentais por meio de uma equipe multidisciplinar. Portanto, a internação psiquiátrica só será permitida quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes. Então, ou seja, gente, em todo momento aqui na lei, não fala que exime que tem que ser excluído qualquer hospital psiquiátrico, não, né? Mas fala que o paciente, ele tem direito a vários tipos de modalidade de tratamento, né? Incluindo não ficar hospitalizado, né? Mas que quando os recursos extra-hospitalares, ou seja,
as unidades básicas, os PSFs, os CAPs, né, não forem suficientes, esse paciente, ele vai precisar de uma internação psiquiátrica, sim. Então, não são permitidas internações em instituições com características asilares, que não assegurem aos pacientes os direitos enumerados pela lei, né, que a gente já viu no artigo anterior. Então, ou seja, se a instituição ela tiver aquele modelo asilar, ou seja, parecendo sanatório mesmo, gente, que os pacientes ficam como se fossem celas, não tem direito à alimentação, não tem direito a banho, ficam sujos, não tem direito a médico, a visita dos familiares e tudo, esse tipo de instituição não tem permissão para ter internação, tá? Então, são como se fossem aquelas clandestinas, tá bom? Que não pode mais haver esse tipo de instituição. Então, a lei aqui, Carol, você tinha perguntado sobre isso, ela prevê, então, 3 modalidades de internação, que é a voluntária, né, que se dá com o consentimento do usuário, involuntária, que se dá sem o consentimento do usuário, e compulsória, que é aquela determinada pela justiça. Então, o que acontece? Tem paciente, gente, principalmente usuários de álcool e drogas. Chega um momento que eles estão tão perturbados, e aí no momento que eles estão sóbrios, eles falam assim com a família, eu preciso ser internado, eu quero ser internado. A família conversa, eles aceitam. E aí esse paciente vai ser internado de forma voluntária. Ou um paciente, por exemplo, num estado de depressão profunda, né, que tenta contra a própria vida, e aí ele é considerado um paciente de alta complexidade também, né, de grau, de grau grave. O que acontece? Esse paciente, no momento que ele está mais acalmado, né, mais tranquilo, ele faz sessões, por exemplo, de terapia, ou com um psicólogo, ou com um psiquiatra, e aí ele fala, não, realmente eu preciso ficar internado, porque eu fico escutando vozes, porque eu vou acabar me matando, vou acabar matando alguém, que não sei o quê. Esse caso é um paciente que ele mesmo quer ser internado, né, para tratamento, vai receber o tratamento para ele melhorar. No caso de involuntário, né, se dá sem o consentimento do usuário, seria no caso quando o paciente ele não responde por si próprio, né, se é, por exemplo, um menor de idade, quem vai responder é seus pais ou alguém responsável por ele. Quando tem algum tipo de psicopatia que ele não consegue, né, ser responsável por ele mesmo, que ele é considerado incapaz, né, então, se o responsável decidir que ele precisa ser internado, ele vai ser internado. E se for uma compulsória, né, que vai ser aquela determinada pela justiça. No caso, por exemplo, desses psicopatas, né, que são serial killers, por exemplo, também, que eles não vão ser. E aí, né, depois que pegou ele e tal, aí descobriu, fez os exames lá, descobriu que ele é paciente psiquiátrico, ele vai ser internado compulsoriamente, né? Ou seja, ele é obrigado a ficar internado. Por quê? Ele, no meio da sociedade, ele é um risco para a sociedade. Então, ele não pode ficar numa cadeia comum, mas ele vai ficar internado num hospital psiquiátrico de forma compulsória. Esse paciente, ele vai ficar junto com os demais? Não, tem alas específicas, tá, gente? Na maioria dos casos tem alas específicas. Eu acho que ficou mais claro agora também, né, Carol? Sim, ficou. É porque eu tenho um parente que já é maior de idade. Já é Uhum. maior de idade, tá fazendo muito trabalho da minha tia e tal, só que ele, de tanto usar droga, ele já está dando convulsões, e aí ele fica calmo depois que passou tudo, e fala que quer ser internado, mas aí a gente já arrumou clínica para ele saiu correndo, agora tá dando trabalho demais. É assim mesmo, infelizmente, é isso mesmo. É triste, a gente fica triste, né? Principalmente quando é um parente nosso que a gente vê esse tipo de coisa. Realmente é muito triste. Ô, gente, ficou alguma dúvida em relação a essa lei da reforma psiquiátrica?
Beleza. Bom, gente, então é o seguinte. é, eu ia passar um vídeo para vocês sobre a lei antimanicomial, mas eu vou deixar para a próxima aula, que esse vídeo ele tem 30 minutos, tá? E aí, como já são 3h20, a gente faz um intervalozinho, depois a gente já vem para nossa aula de primeiros socorros, tá bom? Não, é porque, na verdade, Denise, eu tenho que passar em aula. Entendeu? É por isso. Mas depois vocês vão fazer um exercício, aí vocês vão fazer na aula também, tá? Ô, gente, então é isso, tá bom? A nossa aula de saúde mental por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham entendido, tenha ficado claro para vocês aí. E qualquer dúvida, só me chamar, tá bom? Ô, gente, então a gente volta 3h45, beleza? Não atrasem, tá, gente?